Olá, bom dia. O meu entrevistado de hoje é jornalista. Você vai conhecê-lo como jornalista, ele é nosso colega de trabalho aqui no Complexo de Comunicação da Assembleia, é também do Jornal Pequeno, mas agora você vai conhecer uma outra faceta, apesar de não ser tão nova, né? Mas é escritor, você vai conhecer a faceta de escritor, mas esse já é o 6º livro que ele vai lançar. Quem veio tomar café comigo na manhã de hoje foi Manuel Santos Neto. Oi, posso chamar de Manuelzinho? Pode chamar. Bom dia, Manuelzinho. Bom dia, Elda. Seja muito bem-vindo para tomar café e conversar. Certo, eu que agradeço essa oportunidade. Pois é, eu estou dizendo que a gente te conhece muito como jornalista, lá do Jornal Pequeno, aqui da Assembleia Legislativa, mas esse teu lado escritor, que já está no 6º livro, né? Não é certo. Uma novidade, ele sempre foi assim presente na tua vida? De certa forma, sim, porque como repórter, né, como homem de jornal, eu sempre busquei ser muito esmiuçador com as coisas. Olha, né? Que palavra complicada você escolheu. Esmiuçador. Tá. O camarada que busca, né, além do factual, né? O que está por trás do fato, o que está por trás da notícia. Aí, de modo que isso me rendeu, com o tempo, né, com o passar do tempo, essa vivência já bastante extensa, né, de longos anos aí no jornalismo impresso. Impresso, sim, que é um jornalismo, como é que se diria assim, que a gente tem que ter muito cuidado, né, com as palavras, porque fica aquele registro, aquele documento, e a gente tem que ter muito... E aí, de modo que eu fui acumulando muitas informações e hoje eu me dedico gosto muito de escrever crônicas, né? E também gosto muito de pesquisa histórica. De pesquisa histórica. Tanto que eu desde 2017, eu faço parte do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. Isso. Eu falei assim, porque no dia a dia a gente faz as coisas, é tanta coisa ao mesmo tempo para o repórter, para o jornalista, é tanta coisa que você tem que cobrir, tantas coisas diferentes que você cobre, que às vezes você fica perdido entre uma informação e outra, não dá tempo de aprofundar, de esmiuçar, como você falou, essa coisa. Quando você buscou esmiuçar, você de alguma forma se desligou um pouco do factual para entrar nesse processo mais, vamos dizer, mais investigativo, mais de pesquisador? Sim, como é que é uma transição? Bom, eu acho que é importante esclarecer o seguinte, esse livro, ele foi concebido a partir de uma reportagem. Uma reportagem que eu fiz na época, eu era repórter de polícia no jornal que eu trabalhava. Há mais de 20 anos, eu era repórter de polícia, fazia polícia, cobertura policial. Eu já fui repórter de polícia, eu fui estagiária de reportagem. Aí teve uma circunstância que me ajudou muito, era um dia de sábado, agosto de 1995, e faleceu o padre João Moana. Só que eu já conhecia o padre já há muito tempo, ele já me acompanhava há muito tempo. Eu, adolescente, lia os livros dele e fiz parte de um movimento que ele começou aqui em São Luís, chamado JUAC, Juventude Autêntica Cristã. E ele reunia esses jovens, né, a maioria deles universitários, lá na Igreja da Sé, que era uma espécie de uma catequese que ele fazia. E ele também foi um escritor extraordinário. Só para ter uma ideia, ele publicou 43 livros. 43 livros. Era fantástico. E muito lido. Na época não tinha internet, né? E os livros tinham muito procurado, muito bem escritos. Eu já conhecia boa parte da literatura dele. Da literatura, do trabalho, da obra dele. Aí teve essa circunstância de que eu estava no jornal sozinho no dia de sábado, quando chegou uma missão. Olha, o padre João Moana acaba de falecer em casa, ali na Rua Afonso Pena, no casarão onde ele morava. E tem que ir um repórter para lá para fazer a cobertura, que o padre João Moana tem uma história. Aí a primeira reação minha foi dizer que não, eu tô fazendo polícia, eu tô indo agora esperando o fotógrafo para a gente ir para a delegacia, fazer aquela cobertura, né, corriqueira. Mas não, tem que ir lá, e depois eu tive a dimensão, né, do que era, né, aquele fato. E, de fato, eu fui para o velório do padre, fui lá na Igreja da Sede, e lá teve o sepultamento do padre, no sábado, no final da tarde daquele sábado que ele faleceu. Quer dizer, você ficou cobrindo a matéria inteira, né? O tempo todo, as autoridades, os políticos, os fiéis, os jovens. E quando teve o sepultamento dele no Gavião, foi uma coisa que eu nunca tinha visto em toda a minha vida. Eu acho que até hoje foi o maior sepultamento que eu já vi de gente, de multidão, de autoridades políticas e gente do povo. Uma coisa que me marcou, que eu até hoje tenho essa imagem. Imagino, você até hoje sabe, tem essa olha, imagem, a imagem de marcado. mundo de como é que a gente chamava na época, de papudinho, de alcoólatras, pessoas de rua, que estavam na porta e foram chorar a morte do padre.
E aí eu fiz a reportagem, né, escrevi a reportagem, depois eu me dei conta que eu fui no dia seguinte que eu fui comparar a reportagem que eu tinha feito com o que os outros jornais tinham publicado, aí eu digo, rapaz, mas meu trabalho ficou muito bem, porque meu trabalho... Oh, que bom, né? Quando a gente meu, tem a sensação certo, rapaz, mas foi muito bem feito. Bem pois feito, é. né? Aí eu digo, eu consegui retratar tanto a morte do padre, como a obra dele, destacando a vida dele, os testemunhos, os depoimentos das pessoas que eu peguei, que os outros jornais não se aprofundaram. Era um dia de sábado, né? Aí ficou uma edição de domingo muito bonita, muito bonita. Quer dizer, o repórter de polícia nessa hora não influenciou esse outro repórter que estava nascendo, vamos dizer assim, numa outra narrativa, numa outra vivência? De maneira nenhuma, porque eu já tinha um conhecimento da obra dele. Talvez fosse uma outra pessoa que não tivesse, mas eu já tinha, e eu tinha a exata dimensão do que o padre representava na cultura do Maranhão, na história da igreja e também na sociedade de um modo em geral. Mas aí, Manuelzinho, o fato, você está dizendo que isso ajudou um pouco, o fato de você já conhecer, mas isso não podia ter te atrapalhado? Porque assim, quando a gente que é jornalista, repórter, que acompanha o fato, a gente precisa de um certo distanciamento para contar a história. Quando aquilo acontece muito perto da gente tem uma certa dificuldade de dissociar o acontecimento para contar do acontecimento que toca a gente. Certo. O fato de ser assim, admirador dele, de conviver com ele, não te atrapalhou um pouco? Não, muito pelo contrário. Eu acho que me ajudou porque o que aconteceu? Como eu digo, desde a adolescência o padre já me acompanhava. Aí ele morto, passou a me acompanhar ainda mais. Assim como se fosse... Ah, meu Deus! Peraí. Não, mas ainda mais como um guia espiritual. Ah, tá. Aí às vezes alguma referência, por exemplo, hoje a gente fala muito em rede social, né? E o padre, na época, antes muito, ele já refletia sobre isso, sobre o consumismo, sobre falsas criações da mente humana. Como é que a mente humana pode ser manipulada por informações falsas, por ideias mentirosas. Ele já falava sobre isso. Já tinha uma visão, já tinha uma ideia do que a gente iria, o rumo que a sociedade, que o mundo estava evoluindo. E aí eu sempre me reportava, rapaz, eu já li isso em algum livro desse padre. Aí eu voltava, né? Aí então, depois de sucessivas releituras, eu digo, gente, mas eu tenho que deixar esse testemunho, né, de que eu li os 43 livros do padre. Você leu todos? Todos os livros. E a produção literária dele é muito vasta. Por quê? Porque o João Muana, ele primeiro se formou em medicina. Aí depois ele descobriu que realmente a vocação dele era o sacerdócio. Ele saiu do Maranhão, foi para o Rio Grande do Sul, num seminário chamado Viamão. E nesse seminário ele se ordenou. Aí voltou para cá para o Maranhão como médico e também como padre. E aqui ele se revelou. Bem próximas, aí né? uma terceira coisa, ele passou a ser um grande escritor. Escreveu 2 romances, peças teatrais e principalmente o básico da obra do padre são livros que falam sobre a família. De uma tal forma, ele se destacou com a obra dele, escrevendo sobre família, sobre relação entre pais e filhos, casais, namorados, que as editoras, quando publicavam os livros, já anunciavam, olha, é o escritor do Maranhão, não era o padre nem o médico, é o escritor do Maranhão, que ele é dono da melhor coleção brasileira de educação para o casamento. Olha só. Já tinha esse título. Pois é, o padre era o melhor consultor, vamos dizer assim, de manuais para casamento. Aí, levando em conta, ele nunca foi casado, ele não tinha... Ah, me engasguei, desculpa. Certo. Eu não foi, nem me emocionei, não, me engasguei mesmo. Ele não tinha vivência, mas tinha capacidade de escrever sobre aquilo, né? Sobre aquilo, certo. Ele era psicólogo. Eu tenho uma irmã, minha irmã mais velha, ela disse que uma vez ela estava muito confusa sobre a vocação. E ela estudava no liceu e as meninas passavam lá e uma colega dela comentou, olha, eu fui lá, conversei com o padre e ele me disse que o meu perfil é de quem alguém pode ser. A menina estava em dúvida, né, em relação à profissão e ela disse que eu tenho tudo para ser uma boa médica. Aí minha irmã foi lá, conversou com ele e ele disse, não, você tem tudo para ser uma advogada. E não é que deu certinho. A minha irmã acabou sendo uma advogada e a colega dela acabou sendo uma médica. Então ele era um psicólogo, ele tinha, né? Muitas facetas, tinha, né? Mas sobre isso nós vamos falar no próximo bloco. Vou fazer um rápido intervalinho aqui, a gente vai tomar um cafezinho e volta já já. É só um minuto.
estamos de volta para conversar um pouco mais sobre esse livro que vai ser lançado hoje, lá na MEI. Está todo mundo convidado. Já estou convidando aqui no lugar de Manuelzinho. Certo. A gente falou muito do padre e ele falou uma frase agora que me chamou a atenção. Que ele seguia muito o padre, o padre seguia muito ele, mas ele começou a seguir muito mais depois de morto. Não é à toa que o nome do livro é A Ressurreição do Padre. Isso tem alguma coisa a ver com isso que você falou ainda agora, que ele te segue muito mais depois de morto? E você está ressuscitando o padre. Não, eu digo, o título do livro se deve muito, eu acho que a reflexão é como se ele estivesse de volta, né, para o tempo, né, da gente. Embora ele tenha falecido há 20 anos, em agosto já faz de 1995, mas eu acho que o padre ele está muito presente pelos ensinamentos, né, pelos aconselhamentos dele. De modo que eu acho que ele está muito... Tudo que ele escreveu tem muita atualidade, os dilemas, os conflitos que a gente vive hoje, a sociedade assim nessa vida muito tumultuada que a gente vive e que de certa forma deixa a gente num cenário de muita incerteza, de muita confusão. Verdade. Pois ele tem muita resposta para essas coisas. Então é como se o padre estivesse vivo, né, aqui junto com a gente e dando orientações, que era o que ele gostava e que, quer dizer, o que ele aquelas fez. orientações que ele deu lá Estão muito atuais. Há mais de 20 muito anos, pertinentes continuam à realidade que a gente vive hoje. Atuais, né? Como você disse, ele já chamava atenção para a possibilidade de redes sociais influenciarem notícias o consumismo, falsas. Nesse as tempo pessoas... não era fake news, não, né? Não. Era notícia falsa. E as pessoas se desvincularam de muitos valores cristãos e ficarem muito apegadas ao materialismo, ao consumismo exagerado. Ele previa isso, que é uma coisa que ele via isso, né? Eu vejo que ele te influenciou muito. De todos esses livros que você leu dele, dos 43 livros, né? 43, tem algum assim que tu disse, esse aqui é o que eu gosto mais? Ou gosta de todos que não chega... Tem dois livros que são romances, né? Um é A Maria da Tempestade, né? Muito legal. Aí tem o outro, que é O Outro Caminho. Foi o primeiro livro que ele lançou. E ele fala sobre o dilema da vocação, né? Como é que o jovem, assim que vai terminando a adolescência, o jovem começa a ser atormentado pela expectativa de o que ele vai ser na vida. Né? Qual é a vocação que ele tem. Escolher muito cedo o que vai ser mais tarde. Exato. Aí o primeiro romance dele foi sobre isso, O Outro Caminho. E aí depois vem A Maria da Tempestade, que é outro romance, muitas peças teatrais. Agora tem 2 livros, que é O Coração do Homem e O Coração de Cristo. E também um outro, Plenitude Humana, que eu acho que são os livros assim que resumem, de uma certa forma, os demais 43 livros. Esses são seus preferidos. O conjunto da obra dele, eu acho que se resume nesses 2 livros, Plenitude Humana, O Coração do Homem e O Coração de Cristo. Aí ali tem o básico, né, do pensamento dele. Agora, sem contar que ele foi conferencista e ele foi também articulista, ele escrevia muito artigo em jornal, principalmente no jornal O Imparcial. Aí nesse período, aí eu tive o cuidado de correr na biblioteca para me ver a coleção dos artigos, os assuntos, sempre em relação ao fato que estava acontecendo naquele momento, aí a gente ia lá no Imparcial, tem lá. Aí eu também me serviu muito como fonte de pesquisa. Você levou quanto tempo gestando esse livro? Praticamente 20 anos, né? Porque desde que ele faleceu... Agora a primeira coisa foi a surpresa de eu ter conseguido produzir uma reportagem na época do falecimento dele, que me impressionou, rapaz, eu tive a capacidade de fazer um negócio que ninguém fez, que foi uma... E aí eu passei a escrever e disse, rapaz, no futuro, não sei quando, eu vou publicar um livro sobre o padre, falando sobre essas 3 dimensões da vida dele, né? O sacerdote, o médico e o grande escritor que foi o João Moana. E o que ele representa para a cultura do Maranhão. Tanto que depois ele foi eleito para a Academia Maranhense de Letras e hoje ele é o patrono de uma das cadeiras da recém-criada não, parece que já tem uns 5 anos, a Academia Ludovicense de Letras. Isso, a Academia Ludovicense. Mas eu estou achando graça uma coisa, Manuelzinho, você se surpreende com o resultado do seu trabalho. Por quê? Para a gente é tão natural ver teu agora trabalho. Tem uma coisa que está acontecendo. Depois que o livro foi editado, porque o que aconteceu também, existe uma circunstância importante. Meu livro foi premiado em 2015. A Prefeitura de São Luís realizava até então um concurso literário Cidade de São Luís. Lembro. Aí o que aconteceu? Eu fui premiado em 2015. No 36º concurso literário Cidade de São Luís. Eu fui premiado com esse livro. E fiquei na expectativa da publicação do livro. Depois eu larguei o livro de mão. Rapaz, nós vamos vivendo uma situação aí tão, sei lá, cheia de problemas, que eu acho que esse livro não vai sair tão cedo. Mas o que aconteceu? Tive uma oportunidade agora de lançar o livro, aí eu passei a fazer a releitura do livro. E me encantei com o livro.
Eu fico muito orgulhoso de mim mesmo. Rapaz, esse livro pode não representar nada para ninguém, mas o pra livro, para mim- mim, sabe por quê? Porque o livro está muito bem escrito. Está muito bem escrito. O livro está muito bem escrito e numa linguagem muito simples. Não é um livro que tem uma pretensão acadêmica, um livro cheio de palavras rebuscadas. Não, é um livro muito objetivo. É uma linguagem de Mas jornal. isso que eu digo, você se surpreende com Comigo mesmo. com o próprio resultado do seu Com o trabalho. próprio E eu vou te trabalho. dizer que para nós isso é tão natural, que a gente Eu já sei. conhece o teu trabalho, para nós é tão natural sair um resultado assim, que a Não, gente mas nem depois, se surpreende mas eu me mais. surpreendo porque depois eu larguei o livro de mão, eu já não tinha muitas esperanças, aí eu digo, rapaz, mas o livro está muito bem escrito. Para quem pega lá, não é assim uma obra literária, é como se estivesse lendo um jornal. Uma coisa gostosa de ler. De Você ler, senta e simples vai e ler tal, sem, para qualquer sem grandes idade, pretensões. exato, a pessoa isso. vai lendo e vai gostando. Quer dizer, quer dizer, o que Sim, você que depois tem que a que gente, agora se bem que eu Isso é tipo filho. Dizem que livro é que nem filho, né? mas a mãe é Árvore, uma livro. coisa, a mãe e o pai Mas é nesse uma caso coisa. você é a mãe e o pai. A mãe, agora não se sabe também qual é a repercussão que isso vai ter, porque o livro vai ser lançado amanhã. E uma Hoje, coisa na verdade, é hoje, né? Hoje é hoje, sexta, nesta né? sexta-feira. E uma coisa é a impressão que o livro me causa, as emoções que ele me reanima. E outra coisa é como as pessoas vão reagir diante desse livro, as pessoas que vão ter o cuidado de ler. E eu fico muito ansioso e muito curioso de saber como é que vai ser a reação das pessoas. Para você, esse é o sexto livro, você está me dizendo que esse é o Certo. sexto livro. Para você ele é diferente dos outros que você já fez? Ele é por causa Desse dessa contexto todo em que ele está? É, por causa do contexto e também porque não é fácil a gente retratar uma vida. Pois então vamos falar sobre isso no próximo bloco. Você toma um café e me Certo. diz como é que se retrata uma vida dessa, logo principalmente uma vida como a do Padre Moana, Certo. né, que é cheia de nuances. Certo. Mas a gente volta logo, é só um minuto. Já estamos de volta para continuar conversando aqui sobre o livro que vai ser lançado hoje à noite lá na Livraria MEI, a Ressurreição do Padre. No caso, o Padre Moana, escrito por Manuelzinho. Você está dizendo que a responsabilidade de retratar uma vida te deu essa, vamos dizer, esse peso a mais de pensar como é que ele vai ser recebido. É isso? É. Sim, porque uma biografia é sempre uma coisa, uma missão desafiadora. Recompor a trajetória. Para te ajudar nesse processo, eu vou botar um pouquinho mais de café. Então, sempre é uma missão desafiadora, seja a vida de um intelectual, seja a vida de um padre, seja a vida de um escritor, seja a vida de um jogador de futebol, de um atleta. Eu sei que não é fácil. Recompor uma verdade. existência, né? A pessoa com a sua existência, com seus valores, com a sua trajetória de vida, com seus sucessos, seus fracassos, não é fácil. De modo que eu fiquei muito preocupado, né, de como retratar esse padre. Afinal, ele é um membro do clero da Igreja Católica. E ele, então, são coisas ao pra longo levar da em obra conta, dele, ele né? fala sobre os dogmas da Igreja, fala sobre a missão da Igreja Católica e fala também muito, né, sobre os valores cristãos e que o foco principal dele, que é a família, né, os valores da família, o aconselhamento. Não é à toa que às vezes, eu não sei se eu for muito, de alguma forma eu fui repetitivo, mas eu sempre retomo esse mote, de que Sim, ele foi sim. apontado como o autor da melhor coleção brasileira de educação para o casamento. Isso é bom, né? E é bom a gente ter essas referências que são nossas. Por exemplo, o padre é maranhense, Certo. é escritor maranhense, e a gente tem essa referência de nacionalidade, ele como referência de alguma coisa, não só para o Maranhão, mas para o Brasil inteiro, né? Certo. Aqui você fez esse trabalho todo em cima da vida do padre, do trabalho dele, do que ele representou. Mas você já tem outros 5 livros. Certo. A temática, por exemplo, esse aqui se diferencia de todos esses outros que já foram lançados? Sim, porque o meu primeiro livro, né, meu primeiro livro foi uma monografia que eu escrevi, né, para concluir meu curso de bacharel em comunicação social, e era sobre o anúncio de escravos que tinham nos jornais do Maranhão aqui do século XIX. Aí resultou num livro chamado Negro no Maranhão, que eu publiquei em 2004. Aí depois eu descobri que podia fazer uma pesquisa mais ampla sobre os jornais. O Maranhão foi o 4º estado a ter imprensa no Brasil.
Aí eu escrevi, né, os Jornais do Império, no Maranhão, tentando resgatar essa, com base numa pesquisa que o professor Sebastião Jorge fazia. Eu pesquisava muito. Aí eu digo, eu vou juntar o que eu aprendi nos escritos do professor Sebastião Jorge com as pesquisas que eu fiz na biblioteca sobre os jornais do século XIX. Aí isso foi o quê? Foi o segundo livro. Tem um outro livro distante, que a gente escreveu com a professora Maria do Rosário, já falecida, é sobre as casas de mina, o tambor de mina no Maranhão. Aí depois disso veio um outro trabalho que foi feito em parceria com Félix Alberto, que também é jornalista, escritor. Uma entrevista que a gente desenvolveu sobre... A gente conseguiu levar o poeta Zé Chagas lá para Praia Grande, que ele tinha sido vereador por um pouco tempo e ele estava numa fase que ele contestava tudo. A política, os políticos, entendeu? Ele estava muito contestador nesse período já. E também já uma fase madura, né? Ele já refletia muito sobre a velhice, sobre a morte. Tanto que poucos anos depois ele faleceu. E foi uma pesquisa muito bem feita. E uma curiosidade, a gente acabou publicando esse livro, mas antes disso, um dia o Félix me surpreendeu. Eu disse, Emanuel, é aquele trabalho da gente, porque foi um suplemento, né? Virou um suplemento literário. E depois o Félix disse, Emanuel, eu vou concorrer, nós vamos concorrer junto. Eu vou inscrever esse livro nesse concurso da Prefeitura de São Luís. E a gente ganhou. Aí foi publicado o livro. Aí foi uma coisa que me engrandeceu muito, me deixou muito contente. Nessa sua narrativa, você dizendo assim, aí eu fui pesquisar isso, eu fui me debruçar sobre aquilo, eu quis resgatar isso aqui. Aí eu fico pensando, onde é que está o tempo para fazer isso tudinho? Porque o meu é tão corrido que eu fico procurando uma brecha. Eu acho que tem uma coisa que eu acho que para o homem de jornal existe uma singularidade que eu acho muito importante. A gente que escreve, a gente acaba sendo levado a ter uma disciplina diferente, que é aquela disciplina de arquivar as coisas, de acrescentar arquivos, informações em cima de mais informações. Por exemplo, aborto, prostituição, essas coisas tanto da religião, os dogmas da igreja, quanto aqueles assuntos que são mais da vida mundana que o padre falava. Aí eu encontro hoje uma outra pessoa falando sobre aquilo, aí eu junto. Família, aí já acrescenta, aí eu faço um contraponto. Para fazer um banco de dados a respeito de determinados assuntos. Quer dizer, é uma coisa que eu acho que, por exemplo, um repórter de rádio, ele não vai ter essa... É verdade. Porque não faz parte desse... Né, o rádio, essa dinâmica. A palavra vai, e a palavra solta já então não esse registro, mais, para quem né? trabalha, como eu sou um homem de jornal a vida toda, esse registro me ajudou muito, porque, rapaz, se eu fosse um cara de rádio, tentasse recompor, eu não tudo tinha... que eu já falei não tem como. Por exemplo, eu sou de TV, você for resgatar tudo que eu já falei, tá bom que hoje é fácil, você arquiva, você guarda, você faz isso, mas se tu for pensar em tudo que você já fez... Não, e tem um detalhe também, teve um período olha, hoje a gente tem uma mídia mais segura, mas eu me lembro que uma vez eu peguei muita coisa, coloquei num HD. Aí, por uma circunstância, o HD queimou. Pronto. Eu digo, pronto, perdi tudo. Como um homem de jornal, olha como é que são as coisas. Tinha muito papel, muita coisa, muito recorte de jornal. Eu tinha o cuidado de escrever minhas matérias, no dia seguinte eu recortava o jornal e guardava. Aí eu encontrei em casa. Eu disse, rapaz, eu não perdi nada, porque eu só vou ter que ter o trabalho agora de digitar de novo. É verdade, não é? Quer dizer, estava tudo lá registrado. Os recortes. Aí eu disse, rapaz, se eu fosse um repórter de uma outra área, ou de televisão... Mas olha, precisa ser organizado, também tem isso. Homem de jornal precisa ser organizado, né? Porque como você escreve sempre, para quem escreve de vez em quando, guardar uma coisa ou outra não deve ser tão complicado. Agora, para quem escreve sempre, guardar... Esse registro é muito importante. Você tem que ser organizado para conseguir fazer aquele arquivo, por exemplo, pifou o HD, quer dizer, a tecnologia não deu certo, né? Certo. Quer dizer, ela pifa de vez em quando. Mas você tem outro lado, mas aí para isso vale essa organização, como você disse, essa disciplina. Esse baú de recortes de jornais foi que me valeu, foi que me salvou. Você tem um baú? Um baú de recortes de jornais. Teve um tempo que eu pensei em botar fora, eu digo, não faz sentido, isso aqui já... Mas depois eu digo, não. As coisas que eu escrevi, elas são retratos de uma época, É verdade. Olha, eu não tenho baú,
Mas eu não sou de jornal, né? Mas meu marido é, né? Eu Sim. não tenho baú, mas eu tenho uma pasta, que tudo que eu acho relevante, eu também pego a página do jornal, ou pego a Recorta. foto, pego e vou lá e boto dentro dessa pasta, né? Certo. Ela já está tão gorda que ela nem fecha mais. Certo. Eu já tenho que arrumar tudo de novo. Mas enquanto eu penso em mexer naquilo para fazer tudo de novo, não, deixa lá, quando eu precisar, eu vou só Certo. botando, só botando. Mas eu vou chegar nesse teu nível de Tá disciplina certo. e organização. Olha, Maneuzinho, mas assim, parabéns pelo teu trabalho, pela tua dedicação em fazer Certo. aquilo que você gosta. Não se surpreenda não, você é competente. A gente, nós, seus amigos aqui da comunicação, nós já conhecemos esse lado sim. Certo. Você é bom no que faz, pronto. Seja fazendo reportagem, seja escrevendo livro, não é à toa que você está no sexto. O sétimo já está vindo? Eu tenho um trabalho inédito. Olha só. É sobre a vida do Josué Montello, também é outro, que eu venho pesquisando há bastante tempo. Pronto, vale outro café, já está convidado, volta aqui, vamos conversar sobre esse outro. Me diga tudo que você já está pesquisando a respeito dele, porque se for que nem um padre, vai vir muita coisa aí pela frente. Mas só para lembrar, o livro vai ser lançado hoje. Exato, nessa sexta-feira, 19h30, lá na livraria Amei, que fica no São Luís Shopping. Pronto, está todo mundo convidado, né? Todos Eu estou convidando convidados. só no teu lugar, está todo mundo convidado, hoje às 19 horas está lá na Se livraria houver espaço, eu Amei. queria fazer um agradecimento. Faça. Eu queria fazer um agradecimento aos intelectuais, aos membros do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, na figura principalmente do professor José Augusto Oliveira, que foi reitor e é um grande incentivador, assim como Antônio Noberto. Antônio Noberto, que é o presidente da Academia Ludovicense de Letras, me deu muita força. Ao pessoal da Fundação Sousandrade, também, os intelectuais, os professores que tem lá. E também ao Jonathan Almada, que é reitor do IEMA. Isso. Uma figura extraordinária, que foi um grande incentivador para eu publicar esse livro. E, por fim, Elda, agradecer essa oportunidade de vir aqui falar um pouco sobre esse trabalho. Não, a minha função é só mostrar vocês. De forma que eu agradeço, fico muito grato por essa oportunidade. Volte, vamos tomar café, vamos conversar. É sempre bom sentar-se numa mesa de café e conversar sobre literatura, sobre leitura. Literatura, sobre leituras. É muito bom. Acho e foi bom esse bate-papo porque ele me... a vida toda eu fui repórter, nunca fui assim, né? De ser entrevistado. E eu vim assim num pânico ali, meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que eu vou me, né? Será que eu vou entrar numa saia justa lá de me atrapalhar em alguma data, em alguma coisa? Aí eu vim porque eu estou na mesma situação de vocês. Assim, as pessoas dizem, mas você vai perguntar o quê? Não sei, você é estrela, você me diz o que eu vou perguntar, você conduz a conversa. Esse que é assim, a minha conversa é essa. Você me diz o que vai ser a entrevista. E eu vou só seguindo o que vocês dizem. Vamos falar sobre o livro? Vamos falar sobre o jornal? Vamos. Você diz. E nisso a gente é bom. Mas eu sei que dá essa angustiazinha de trocar de posição. Eu não queria ficar aí, não. Mas muito obrigada. Bom dia para você, Manuel. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom dia para você também, que sabe que essa conversa fica à sua disposição no nosso site. Você pode acessar, você pode ir nas nossas páginas, nas redes sociais. Todo o conteúdo está lá prontinho para você. Mas só para lembrar, eu estou aqui todo dia às 8h30 da manhã esperando por você, ok? Combinado. Tchau.